passa, em média, por dia, mais de hora e meia nas redes sociais. Já se perguntou, afinal, tanto tempo para quê? Provavelmente para nada. O número torna-se ainda mais preocupante se pensarmos que nem tudo o que se vê nas redes sociais acrescenta qualquer tipo de valor à nossa vida. A desinformação, essa, propaga-se a um ritmo cada vez mais acelerado. Mas há boas exceções. Eles trocam as batas brancas por um telemóvel e partilham conhecimento científico, num tom muito irreverente, com sentido de humor e criatividade. Eles são os bons influencers. Olá, eu sou a Carla Lourenço, tenho 36 anos, tirei Biologia Marinha na Universidade do Algarve e mais tarde fiz o doutoramento também em Biologia Marinha pela Rhodes University, na África do Sul. Foi nesse processo que comecei a comunicar ciência e faço nas redes sociais já há 7 anos. Agora sou responsável de comunicação da Cordap. Tenho cerca de 6.000 seguidores no Instagram e o meu nickname é Lourenço et al. Enquanto eu estava a fazer o doutoramento em Biologia Marinha, e que foi também aqui um bocadinho através das redes sociais, eu cruzei-me com um vídeo que mostrava uma tartaruga que estava desconfortável e tinha algo no nariz. Os biólogos tinham-na trazido para o barco, estavam a estudá-la e perceberam, no final do vídeo, que tinha uma palhinha. E isto foi um vídeo em 2015 que foi muito divulgado, correu o mundo completamente. E eu percebi nesse momento que eu, que era bióloga marinha e que continuava em formação, não é? Não tinha, ainda assim, informação de tudo o que se passava e não estava alerta para tudo o que se passava. Como é que eu podia esperar que alguém que trabalhe, não sei, num banco, num supermercado, soubesse o que é que se passa? E isso foi como que uma gota de água nesse momento de... despertar. Exatamente, foi um despertar de eu devia começar a fazer mais comunicação de ciência, porque se eu sou da área e não sei, como é que os outros poderão saber? I'm coming. You can go for it. Instant surgery. She's going to be so happy. Mas quando fui para o 5º ano e até o 12º eu fiz teatro. E, na verdade, no final do secundário eu não sabia se seguia teatro, se seguia biologia marinha. Havia essas duas paixões e decidi seguir ciências. Mas toda a prática do teatro ficou em mim, não é? Todo esse gosto por comunicar, por ir para palco, por falar, por representar. E então, quando eu deixo de fazer só os eventos ou só as palestras em escolas e coloco um telemóvel ou uma câmara a filmar, na verdade foi um bocadinho voltar aos tempos do teatro e não houve assim nenhum medo muito grande em começar. E depois, na verdade, é ir continuando e ir experimentando diferentes plataformas, diferentes públicos, ver o que é que resulta e o que é que não resulta, que acaba também por ser algo muito científico, não é? A experimentação e analisar os resultados e ter novas ideias e pôr hipóteses. Na selva panamenha encontrei um animal que consegue poupar até 13% da sua energia. E eu fico contente porque tenho em casa uma máquina de lavar eficiente. As preguiças têm um tecido fibroso que faz com que o estômago, o fígado e os rins fiquem como que colados às costelas e às ancas e que não caiam então para cima dos pulmões e do diafragma quando elas estão de cabeça para baixo. E isto ajuda-as a poupar. Dizemos muito entre comunicadores e entre cientistas que o nosso trabalho só termina quando é comunicado, quando chega ao público. E eu, na altura, enquanto investigadora, comunicava para os meus colegas, para os meus pares, através dos artigos científicos, não é? Por vezes chegava a uma fatia da população
quando os nossos resultados eram notícia nos jornais, mas depois ficava por aí, não é? A ciência quase que fica ali às portas dos laboratórios, não chega à sociedade. E eu senti essa necessidade de dar esse meu contributo, de transformar, ser aqui uma ponte entre a ciência, entre a sociedade e fazer passar essas mensagens de forma menos técnica, mais acessível, mais divertida, até porque, infelizmente, a ciência tem muito esta fama, por vezes, de ser uma seca, passa a expressão, ou de ser entediante, de não ser interessante, quando não é nada disso. Pergunte-se a um cientista o que é que ele faz, ele só vai querer falar, ela só vai querer falar sobre o trabalho e sobre o que é que apaixona. E por isso é que é tão importante, pelo menos para mim, passar essa mensagem e fazer com que as pessoas também se apaixonem um bocadinho pela ciência, que está em tudo, não é? Está nas nossas casas, está na rua, está nos nossos parques. É um bocadinho essa a motivação. O que é um bugalho? Perguntou-me o Marco Neves. Um bugalho é uma estrutura oca que é produzida por plantas quando elas são sujeitas a uma agressão física, como, por exemplo, picadas de insetos ou ataques de fungos, de bactérias, de nemátodos. Não são frutos das árvores, apesar de serem facilmente... É fundamental combatermos a desinformação e a ciência explicada ajuda nesse processo, porque muitas das vezes, ou provavelmente em todas, não é? Nós temos medo do que não conhecemos e as pessoas podem ter medo das vacinas porque não sabem qual é que é o processo de produção de uma vacina, acham, agora com a vacina da Covid foi tudo muito rápido. Não, havia muitos anos de investigação por trás, mas os cientistas também estão muito ocupados nos seus laboratórios ou no seu trabalho de campo a produzir a ciência, a produzir os resultados e nem sempre conseguem comunicar, nem sempre há essa disponibilidade, há esse tempo, não é? E então aqui entram os comunicadores de ciência que podem ajudar nesse combate à desinformação, porque nós vemos que cada vez mais, e principalmente nas redes sociais, não é? Temos muita informação, muitos vídeos, provavelmente milhares, milhões de vídeos que são carregados todos os dias, não é? Pelo mundo todo. Uma grande fatia são falsos, são carregados de notícias que não são verdade e nós sabemos que as notícias verdadeiras viajam 6 vezes mais devagar do que uma notícia falsa. Então nós começamos a corrida muito atrás, não é? Com alguém que espalha uma notícia falsa, nós estamos 6 passos atrás e para conseguirmos chegar às mesmas pessoas é muito, muito difícil. Por isso é fundamental trazer a ciência, descomplicá-la, mostrar como é que ela nos envolve e como é que nós fazemos parte da ciência e da natureza para que as pessoas confiem no processo científico, confiem nos cientistas. Imaginem não terem cérebro nem coração e fazerem a vossa vida tranquilamente. E não vos estou a chamar racistas, xenófobos, homofóbicos, nada disso. Estou a colocar-vos no lugar das medusas, como esta aqui. Todos os cogumelos são mágicos. Há uns que mudam de cor quando os cortamos. Há outros que, não sendo peixes, cheiram a peixe. Há os que, não sendo nozes, sabem a nozes. Esta aqui é sim uma lapa, mas esta aqui não é uma lapa. Os pombos também votam. Vocês sabiam disto? Num bando de pombos, quando o líder já não está capaz de liderar, podem acontecer 2 coisas. Primeiro, o líder apercebe-se que já não está capaz, demite-se, vai para o fim da fila e há de aparecer outro líder. Ou 2, os outros pombos fazem uma moção de censura, demitem aquele líder e deixam de o seguir. Os corais têm pequenos painéis solares no seu interior. É que esta capacidade de fazer fotossíntese não é verdadeiramente deles. É neles que vivem pequenas algas, microalgas, que lhes dão mais de 90% do alimento que os corais precisam. E são também elas as responsáveis pelas cores da maior parte dos corais. Um dos primeiros vídeos, se não foi o primeiro, terá sido sobre microplásticos. Bem, entre 60% a 80%
do lixo que encontramos nas praias, nas zonas costeiras, é plástico. Alguns cientistas já fizeram as contas e concluíram que, em média, mais de 8 milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos por ano. O vídeo mais visto, por vezes, está relacionado com as nossas reações a coisas que acontecem, nomeadamente quando houve a questão das orcas estarem a atacar os veleiros e haver aqui uma desinformação que até pode não ser intencional, mas a palavra tem valor e tem significado. E quando nós dizemos que as orcas estão a atacar, é quase como se fosse premeditado, como se fosse deliberado. E as orcas são golfinhos muito grandes que um toquezinho num veleiro parece um ataque. E houve esse vídeo em que eu falava, que explicava que não é um ataque, que são comportamentos das orcas, teve realmente muito alcance. O que elas estão a fazer é uma brincadeira, aprenderam umas com as outras e já que estão na casa delas, não é? Porque o oceano é a casa delas, estão a comportar-se como elas bem entendem na sua própria casa e a brincar com o que lá está. Por isso, nós é que temos que nos adaptar. Pensem nas orcas como labradores que andam de um lado para o outro a brincar com o que lhes aparece à frente. Elas vão às mesmas partes dos barcos, dos mesmos tipos de barcos, por alguma razão. Vamos deixar de chamar estes comportamentos das orcas um ataque, como se fosse algo premeditado para matar as pessoas. Não é? São só elas na vida delas. Não só os corais não viveriam sem as microalgas, como as microalgas também precisam dos corais para viver. É que são eles que lhes dão um sítio, uma casa, sem que elas tenham que pagar renda. Corais que formam têm um segredo. Eles formam grandes resíduos. Eu não sei o que é que será. Carla, como é que começou esta paixão pela ciência? Bom, tudo começou com o mar e com Por alguma o razão rio. estamos aqui junto ao Rio Tejo, não é? Não foi com o Rio Tejo, mas foi com o Rio Mira. Eu sou alentejana, cresci em Vila Nova de Mil Fontes e o rio foi assim o meu primeiro grande amor. E tenho uma fotografia, acho que é a minha fotografia mais antiga, que eu tenho uns 2 anos, e estou de cócoras junto às rochas, já a procurar os animais. Eu, neste momento, como bióloga marinha e como comunicadora de ciência, basicamente agreguei o que era necessário para ser responsável pela parte de comunicação da Cordap, que é uma agência, uma fundação internacional que se foca em financiar projetos de investigação e restauração de corais. Eu uso as redes um bocadinho como um laboratório de experimentação, tanto a nível do conteúdo em si, como a forma de comunicar, porque é lá que nós podemos fazer esses testes, não é? De falar de uma forma talvez mais descontraída, abordar determinados assuntos e então eu faço esses testes, não é? Uso como esse laboratório de experimentação, mas também é uma espécie de escape, porque como o meu trabalho é muito focado em corais, especificamente, eu poder ir buscar e ir beber de outros assuntos dá-me também aqui um espaço para conhecer outras coisas, para ter inspiração para o trabalho que faço sobre corais. E há muito trabalho de investigação antes de um vídeo que é publicado, que mesmo que tenha, se calhar, 1 minuto e meio nas redes, teve muitos dias ou muitas semanas de trabalho de investigação para que a informação que nós estamos a passar seja rigorosa e seja cientificamente correta.